Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 29/11 de 2025, rodadinha de sábado. Começa às 7 horas, horário aí mais alternativo. Então, por isso é muito importante ativar o sininho aqui no nosso canal para poder ter acesso às melhores chips com muitos números e estatísticas, mas acima de tudo no horário certo, não ser pego de surpresa nesses finais de semana. Também pegar as melhores linhas e odds assim que a gente publica o nosso vídeo, beleza? Para quem não conhece o Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias, análise da rodada, com filtro das melhores opções para vocês, sempre se baseando nessas estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo seremos lucrativos, mas acima de tudo, buscamos ensinar você a ser um apostador em NBA muito mais consciente, com mais conhecimento, ferramentas, sites, estratégias e dicas que você só encontra aqui. Então já vai deixando o like para a gente continuar trazendo vídeos para vocês aos finais de semana. Na última temporada a gente não trazia vídeos ao sábado e domingo, e pra gente entender que continua fazendo sentido, clica no botão de joinha, meta de 150 likes, bora pra nossa análise do dia, beleza? Começando aqui com Timberwolves e Celtics, essa eu já vou abrir aqui pra vocês, que é o nosso palpite menos seguro, digamos assim. As melhores opções com as melhores odds estão todas lá no nosso grupo VIP, o contato tá aqui embaixo. Ontem, 5 palpites, 4 greens, 80% de greens nas melhores escolhas, beleza? Mas pra essa partida, o único ponto fraco e evidente que a gente vê dentro desse confronto é em relação ao garrafão do Boston Celtics. Ele é menos frágil do que eu esperava no começo da temporada, mas em relação à qualidade dos jogadores, né? Tem aí o Luka Garza, o Neemias Queta, o Jordan Walsh. Eu diria que é o pior garrafão que a gente tem aqui dentre muitas franquias na liga. Mas acima de tudo, eles sofrem com a possibilidade de pegar muitos rebotes, e sim, rebote é uma arte. A gente tem do outro lado, na equipe do Minnesota Timberwolves, um dos melhores reboteiros da liga, Rudy Gobert. 11.5 eu considero uma linha alta, tá? Mas ainda assim é a melhor opção que a gente tem para esse duelo e para esse Gobert que joga em casa, tá? A gente tá falando aqui de um Minnesota Timberwolves que tem tudo para subir cada vez mais defensivamente falando, uma defesa de top 10 que pode forçar alguns erros do Boston Celtics, apesar de eles serem um bom ataque. Forçando erros, você garante uma boa quantidade de rebotes contra essa franquia que é quase um dos 10 piores aproveitamentos em rebote na NBA. Como eu disse para vocês, o Gobert é um dos melhores reboteiros que a gente teve nos últimos anos na liga, mas também é um reboteiro que joga na posição de pivô, onde o Boston Celtics é um dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo na liga, beleza? Quando a gente pega aqui os números específicos do Rudy Gobert, a gente tem certa inconsistência, tá? Mas ele superou essa marca nos últimos 4 jogos seguidos, e sempre que ele superou em relação à linha, né, que o mercado estabeleceu para ele conseguiu mais de 2 rebotes, na verdade mais de 1, ou seja, 1.5 rebotes a mais de média aqui para conseguir recuperar. Então, quando ele tinha a linha de 10.5, ele foi para 12, 11.5 foi para 13, 10.5 para 12. Então, dificilmente ali, quando ele supera de raspão. Então, é uma possibilidade que a gente tem dentro do ao vivo ali, encerrar já com um lucro interessante para essa partida. Ele tem 10.3 rebotes de média, mas como eu disse para vocês, apesar de ele ter certa inconsistência, ele conseguiu ser over aqui em 6 dos últimos 9 jogos nessa categoria de rebotes. E 7 dos últimos 9 pivôs que enfrentaram o Boston Celtics foram over em seus rebotes. Um dos únicos unders que a gente teve foi por apenas um rebote. A gente teve também o Wendell Carter aqui com apenas 4, mas ele não é um excelente reboteiro, tá? É um cara muito menos físico e muito mais um espaçador de quadro, um cara da média e longa distância, pelo menos assim em relação a pivô, né? Claro, ele arremessa de perto, mas no geral ele não é um cara que guarda muita posição ali, diferente de um Jalen Duren, por exemplo, o Ivica Zubac, o Andre Drummond, jogadores que são mais de garrafão mesmo e que conseguiram esse over com certa tranquilidade. Beleza? Bora aqui para nossa próxima análise, vamos falar de Hornets e Raptors. Cada vez mais a gente vem enxergando aqui que a chave do time vem sendo dada para o Brandon Ingram. Muitos tinham dúvidas desse Toronto Raptors para essa temporada, mas é um time que está praticamente estourando seu teto aí de gastos em relação a salário, ou seja, é um time que está comprometido a pelo menos competir sim, tá? E para isso eles precisam de um Brandon Ingram sendo produtivo. Acho que 24.5 também é uma linha alta, apesar do adversário favorável. Eu considero essas duas primeiras chips as mais arriscadas, mas ainda assim, se você quer porque quer investir nesses jogos, esses são os mercados que eu mais acho interessante. O Scottie Barnes, apesar dele ser a grande promessa dessa franquia aí, ainda é um jogador ali muito mais qualidade nas suas questões defensivas do que ofensivas. O Ingram pontua de longe, de média distância, de curta distância, tem um bom mano a mano, é um cara alto ali. Eu diria que ele é um KD ali da Shopee, um Kevin Durant da Shopee, mas ainda assim, como eu disse, é adversário favorável. O Hornets jogou ontem, eles podem estar cansados,
o Raptors pode apelar um pouquinho mais ali para jogadas de mano a mano. E a gente tá falando aqui de um Charlotte Hornets que, além de estar cansado, eles são um dos 10 piores setores defensivos por 100 posses de bola da liga, tá? Mas acima de tudo, a gente também tá falando de um bom histórico recente do Brandon Ingram, tá? Ele que tem média de 21,8 pontos nessa temporada. A linha dele tá bem alta hoje, eu concordo, mas ele foi over em 13 dos 19 jogos que fez, o que também é muito positivo, sem contar que nos últimos jogos ele teve um salto absurdo no seu número de arremessos, tá? Ele completou para 30 e 23 arremessos, convertendo 50 e 48% deles contra Cleveland e Indiana em 2 vitórias. E acho que depois desses bons resultados aí contra times importantes, uma sequência positiva de vitórias aí que vem tendo a equipe do Toronto Raptors contra o adversário cansado, frágil na defesa, não tem por que o treinador falar assim: Ingram, a gente ganhou esses últimos 2 jogos, mas você arremessou demais, tem como você diminuir? Não faz nenhum sentido. Então a tendência é que ele tenha em torno dos seus 20 arremessos para hoje, mais uma vez contra o adversário favorável. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis ele com características e posição semelhantes foram over na pontuação, só que se a gente for ver aqui os mais talentosos, como pelo menos no mano a mano, né, o Ben Mathurin, o Chet Holmgren, o Jalen Johnson, o Michael Bridges aqui, foram jogadores que conseguiram superar com uma tranquilidade até que legal aqui para os números que o mercado estabeleceu. Mas como que ele pode produzir muito bem contra esse Charlotte Hornets? Bom, no mano a mano a gente tá falando de um Hornets que é o terceiro time mais vazado de toda a NBA, e em relação ao aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, eles são o quinto pior de toda a liga. Quando a gente parte aqui pro mid-range, que é a média distância, a gente tá falando um setor onde jogadores como DeMar DeRozan, Kevin Durant e Brandon Ingram são especialistas, tá? E o Hornets, eles são o 7º time que mais permite arremessos convertidos desse setor, sendo também o 7º pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. Então o Brandon Ingram tem um cenário positivo aqui para produzir bem. Ele que no último encontro contra o Charlotte Hornets completou para 27 pontos, duelo que aconteceu ainda nessa temporada, beleza? Agora vamos falar aqui de Pacers e Bulls. Aqui a gente tem diversas possibilidades, um jogo aberto com 2 defesas ruins e 2 times que podem pontuar bem um contra os outros, mas dentro desse cenário aqui, um dos meus favoritos vai ser o Coby White, porque eu considero que dentre os bons cestinhas que a gente tem em determinadas franquias, ele foi o único que ainda não teve um salto muito grande nas suas linhas em relação àquilo que ele pode produzir. 22,5 pontos eu acho bem acessível, ele tem o melhor mano a mano dessa equipe aqui do Chicago Bulls, que enfrenta o Indiana Pacers que jogou ontem, devem estar cansados, aquele mesmo cenário que a gente já explicou para vocês contra o Charlotte Hornets. O Indiana vai melhorar agora que seus jogadores estão retornando aí, né, o Mathurin, o TJ McConnell, enfim. Eles são quase um dos 10 piores setores defensivos da NBA por 100 posses de bola, mas quando a gente vai aqui para play type e a gente coloca aqui no pick and roll handler, que é uma jogada na qual aqui o Coby White, além dele ser muito bom, porque ele é muito agressivo e ele trabalha bastante, a gente está falando de uma jogada que em relação à eficiência, o Indiana Pacers é o time com pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Quando a gente vai aqui pro mano a mano, o Indiana Pacers também é um dos 10 times que pior defendem mano a mano na liga em aproveitamento, e eles também são um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre em toda a NBA. Sem contar que com esse jogo veloz aqui, o Coby White pode pontuar bem, porque na transição a gente tá falando de Indiana Pacers, que são dos 9 times aqui que mais permitem tentativas de arremessos em transição na liga. O Coby White, como eu disse, tem o melhor mano a mano da equipe dos Bulls, e quando a gente fala de mano a mano contra o Indiana Pacers, é uma referência que a gente tem para apostar nos últimos 3, 4 anos, que deu muito certo, tá? Nessa temporada pode ser que dê um pouquinho menos, porque um dos jogadores mais explorados defensivamente deles era o Tyrese Haliburton, que não tá à disposição para esses próximos jogos. Quando a gente pega aqui o Coby White, ele teve 24,2 de média acima daquilo que a gente busca para hoje, foi over em 4 dos 5 jogos que fez, e mais do que isso, ele conseguiu pelo menos 20 pontos, ou seja, ele esteve sempre ali mais ou menos dentro desse teto. E desde que ele teve uma quantidade interessante de arremessos, ele conseguiu produzir bem, beleza? Mesmo com poucos lances livres cobrados durante todo esse recorte. Pegando aqui os últimos 2 confrontos diretos contra o Indiana Pacers, ele marcou 26 e 29 pontos, o que também é muito bom. E a gente tem aqui 5 dos últimos 10 apenas jogadores comparáveis a ele contra o Indiana Pacers sendo over. Mas, pessoal, a gente precisa entender que os principais pontuadores para produzirem contra o Indiana tem que ser os grandes cestinhas das franquias. E tirando o Cade Cunningham aqui, a gente não teve muitos jogadores aqui que são de fato cestinhas ficando em under. O Devin Booker, por exemplo, que é um cara que tem mano a mano, tem volume e conseguiu ser over. E a gente não tem muitas outras comparações semelhantes aqui ao Coby White. O Mihailuk ele não é o dono do Utah Jazz. O Will Richard, muito menos. O Jenkins também não é o dono do Detroit Pistons. O Donovan Mitchell, aí é um cara que se encaixa um pouquinho mais com o próprio aqui, Coby White, conseguiu 32 pontos. O Cade é o único cara assim que você fala, ele realmente tem características semelhantes, joga na mesma posição, tem a mesma agressividade e volume e é quase o dono ofensivo ali, pelo menos em relação a ser um cestinha da sua franquia, que não foi over, tá? De resto aqui, CJ McCollum,
Quickley, eu não acho jogadores tão bem comparáveis, é isso que a gente às vezes tem que tomar cuidado quando a gente fala em relação ao Betting Pros também, beleza? Bora aqui para nossa próxima partida, Miami Heat e Detroit Pistons. Os Pistons jogaram ontem, como eu disse para vocês, a gente tá vendo nascer um dos maiores fominhas da liga. Não é uma crítica, tá? O Cade Cunningham, ele continua distribuindo bem o jogo, conseguindo boa linha de assistências, tanto que a gente vai investir nele hoje, mas o meu ponto é que a minha única preocupação para essa partida é que ele tá arremessando muito, tá? Ele tá muito mais preocupado em ser um cestinha do que fazer os seus companheiros jogarem. Por um bom tempo, isso deu certo aqui quando a gente fala a respeito de Detroit Pistons, mas se a gente for ver, né, um time que era um dos líderes ali da conferência, recentemente começou a perder um pouquinho mais de jogos do que estavam no radar. Mas aí o mercado já recuou demais. Eu até pensei que poderia ser interessante o handicap positivo do Heat, mas eu já começo a achar interessante esse mais 7.5 dos Pistons, mais uma aqui de jogador, porque é o mercado que vem sendo mais lucrativo nessa temporada. Nos últimos anos a gente trabalhou muito com pontos, handicap positivo, enfim, a gente precisa se adaptar àquilo que de fato está dando mais lucro para os apostadores, Estados Unidos e etc. afora, né? Vamos aqui de mais de 9.5 assistências do Cade, a gente está falando aqui de um Miami Heat que joga num ritmo muito alto, então por conta desse ritmo alto a gente tem muitas posses de bola por minuto, isso resultou nele serem um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. É o time mais veloz que eu disse da NBA para vocês, então eles têm muitas posses de bola por minuto, mas especialmente eles vêm sendo um dos melhores times para se trabalhar contra em relação a assistências na liga. Inclusive, a gente tem o nosso guia lá no nosso grupo VIP, onde explorar as franquias, né? Cada detalhe ali, quais são os principais pontos fracos que se a gente apostar de forma consistente, a gente vai ser lucrativo, conteúdo atualizável que a gente tá mandando exclusivo para quem é VIP. E se você quiser ser membro do canal, ter acesso a vídeos exclusivos, clica no botão de seja membro que tá aqui embaixo, você vai ter acesso por apenas R$5 por mês a diversos vídeos ali, os que a gente já lançou, os que a gente vai lançar semanalmente, tá? Também tem link na descrição de diversas casas de apostas para você conseguir bônus exclusivos e ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, cupons na descrição para vocês, tem BetWinner, tem F12Bet e também tem aí a Estrela Bet, casas de aposta de confiança. Em breve teremos a Bet Nacional, a Superbet também, então deixa o like aí pra gente conseguir trazer essas parcerias aqui para vocês, beleza? Mas falando aqui a respeito ainda da tipo do Cade, a gente tá falando de um Heat que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo para armadores. O Cade é um excelente passador. Se ele diminuir um pouquinho esse volume de arremesso, certamente a gente vai estar ainda mais bem posicionado. Tem 9.4 assistências de média na temporada. Ele conseguiu ser over aqui, né, em 6 dos últimos 8 jogos que ele fez e conseguiu pelo menos 10 assistências em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos aqui dos últimos 8 jogos também, tá? No começo da temporada ele começou num ritmo um pouquinho melhor, mas depois ele engatou, esteve sempre batendo ali a casa dos 9 ou perto disso, que eu acho muito interessante. 8 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Miami Heat foram over nas suas assistências. Muitos deles ali acabaram não sendo porque a linha estava alta demais, inclusive o Josh Giddey. Eu acho que o Josh Giddey ele precisava ter uma linha ali de 8.5, 9.5, é muito para ele, mas ainda assim é um cara que dá para produzir bem hoje, tá? Nos últimos 2 jogos aqui contra o Miami Heat, 18 e 11 assistências. Nenhum dos jogos aconteceu nessa temporada onde o Miami Heat se tornou um dos times mais vazados da liga por conta desse ritmo alto. Muito pelo contrário, antes eles eram uma excelente defesa e mesmo assim ele conseguiu números interessantes. Beleza? A partir aqui para Bucks e Brooklyn Nets, e a gente já teve aí o retorno do Giannis Antetokounmpo aí com uma alta qualidade de jogo. Então a gente vai seguir essa tendência, por mais que o Bucks com ele seja um time de um nível um pouquinho maior, sem ele é um time muito comum. Então o Bucks sabe que precisa dele pontuando na casa dos 30 pontos, senão esse time não vai ser competitivo. Então não é aquele caso de uma grande estrela que vai falar, eu não vou pontuar bem porque não precisa, a gente vai enfrentar um time horroroso dos Nets. Não, muito pelo contrário, inclusive esse Nets pode ser perigoso porque tem vários jogadores como o Michael Porter Jr. que arremessam de 3 adoidado e a equipe dos Bucks costuma permitir muitas bolas de 3, então o Giannis sabe que ele vai ter que ser produtivo desde o começo. Eu quero pelo menos 30 pontos dele, porque não? A gente não tá falando de um Denver Nuggets, de um OKC, que o Shea poderia falar, não precisam de mim para pontuar bem pra gente ganhar, então brilhem. Ou então o Denver, né, como eu disse pra vocês, não. Nesse caso, o Bucks precisa do Giannis. Então a gente quer pelo menos 30 pontos dele, tá? A gente tá falando de uma das piores defesas da liga, a segunda pior por 100 posses de bola da NBA. A gente também tá falando aqui de um Brooklyn Nets que sofre muitos pontos no garrafão e eles são dos mais vazados para centers, que não é a posição do Giannis, tá? Eles são o quinto mais vazado para pivôs, mas nos momentos ofensivos, como o Miles Turner, ele fica espaçando a quadra, o Giannis atua basicamente como um pivô ali, fazendo jogadas de poste baixo, atacando no pick and roll man, jogando ali na média e curta distância, e o Miles Turner, tudo que ele faz é espaçar a quadra e atrair algum jogador big do time adversário. Então, muitas vezes, se para a posição de power forward você não vê que o Giannis tem tanto encaixe assim,
Se tiver encaixe com pivôs, não tem problema nenhum, porque ele vai continuar tendo a possibilidade de produzir bem, tá? A gente também tá falando de um cara que sobra em relação a volume de jogo. Ele tem aqui uma taxa muito alta, tá? O Jalen Green não dá nem para contar, porque ele só teve aqui 2 jogos na temporada. O Drew Time também, provavelmente foi um momento ali nos Lakers em que ele entrou no último minuto ali, né? O cara bancário mesmo, mas dentre os titulares, Doncic, Giannis e Jaylen Brown são os 3 caras com a maior taxa de usabilidade. O Giannis, ele acaba tocando muito na bola e tendo bastante volume. Ele teve média de 31,1 pontos por jogo nessa temporada e conseguiu pelo menos 30 em 11 dos últimos 15 jogos aí. Um dos jogos que ele ficou abaixo de foi contra o Cleveland, no caso aqui, ele se machucou. Em alguns outros jogos ele não precisou de tanto volume assim para produzir bem para o seu time ser competitivo, apesar de alguns jogos ele ter saído derrotado, como por exemplo aqui contra o Toronto Raptors, tá? O Raptors que surpreendeu e ganhou de 28 pontos de diferença aqui, além, é claro, de Giannis ter jogado apenas 23 minutos, o que não é muito comum para ele. Algumas das jogadas nas quais o grego pode brilhar nessa produção de pontos para hoje é nas jogadas de poste baixo, operando e pontuando de costas para a cesta bem perto dela, onde o Nets é o terceiro pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Então vamos de pelo menos 30 pontos pro Greek Freak. E antes de finalizar o nosso vídeo, pessoal, já deixou o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, não custa nada e vai ajudar demais. A gente tá sempre trazendo conteúdo exclusivo aqui para vocês, sempre estudando muito e tentando fazer o máximo possível para ser diferente de todos os outros tipsters do YouTube, Instagram, trazendo para vocês conteúdo e informação. Mesmo que vocês não façam alguma tip que a gente tá indicando, vocês sempre vão lembrar, pô, o Léo lá atrás falou que o Brooklyn Nets sofre muito para pivôs, é um time com aproveitamento baixo em jogadas de poste baixo, enfim, muito conteúdo e informação que a gente traz para vocês que vão ficar para sempre na memória de vocês, e vocês vão se tornar apostadores incríveis. Quem já tá com a gente há muito tempo, vai deixar nos comentários, sempre deixa aqui e mostra o quanto que eles evoluíram e melhoraram desde que eles conheceram o Cesta de Trade, mais ainda quando eles participaram do VIP ajudando o projeto e também conseguindo tips exclusivas e novos conhecimentos com nossos guias, e-books, favoritos da noite e muito mais. Chame no WhatsApp e garanta a sua vaga por menos de R$1 por dia no plano de 2 meses. Você vai fazer parte do grupo VIP mais completo do mundo. E bora finalizar aqui com Warriors e Pelicans, Suns e Nuggets e também Clippers e Dallas Mavericks. É o jogo que a gente vai analisar de forma exclusiva no nosso grupo VIP. Para finalizar Warriors e Pelicans, a gente vai trabalhar aqui com o over em assistências, mais um jogador que a gente tem aqui uma odd interessante. Os tipos de jogador vêm sendo mais lucrativas, tá? A gente vem correndo menos riscos, porque mesmo nas derrotas, muitas vezes os jogadores estão batendo suas linhas. E aqui a gente tem um cenário legal, com o Warriors jogando em casa, Draymond Green à disposição. Nosso único medo de fato aqui é a ausência do Stephen Curry, porque é muito importante assim que o Stephen Curry consiga boas conexões com o próprio Draymond Green para pontuar as assistências que ele acaba gerando. Mas vamos ficar de olho em tudo isso, mas a gente espera aqui mais de 5,5 assistências dele. A gente tá falando aqui de um Pelicans que sofre muitos pontos por jogo, é uma das piores defesas da liga. É um time que também tem uma defesa de perímetro, apesar de individualmente ter bons jogadores como o Herb Jones, o Trey Murphy III, no geral, eles decepcionam bastante, tá? Eles são o 5º pior setor defensivo por 100 posses de bola, e eles também são dos times que mais cedem assistências por jogo para pivôs. O Draymond Green geralmente joga de ala pivô ou de pivô em muitos momentos, quando o Warriors joga na formação mais baixa. Eles são o 4º time que mais cede assistências para jogadores dessa posição, beleza? Então ele pode distribuir bem o jogo, produzir e pontuar bem nessa noite. Lembrando que ele tem uma média aqui de assistências bem interessante nessa temporada. Eu considero, das tips que a gente tem hoje, a odd mais desregulada é essa, porque eu acho que ele pode bater a 7, 8 assistências aqui. Ele conseguiu superar ser over, né? Nos últimos 5 jogos consecutivos, tem mais de 5,9 assistências na temporada até aqui. Contra o New Orleans Pelicans completou para 6, a gente tinha indicado no VIP ou foi no YouTube essa linha, e mesmo com 24 minutos, ele conseguiu 6 assistências naquela oportunidade. Os últimos 5 pivôs, ala pivôs, né, consecutivos que enfrentaram os Pelicans foram over em assistências, mas hoje a gente espera ele jogando na posição 5 com mais frequência, e a gente deve ter números ainda melhores. Isso que 8 de 10 já eu considero bem interessante, beleza? Nos últimos confrontos diretos contra essa franquia, em 4 dos últimos 5 ele conseguiu superar essas 5,5 assistências. O único que ele ficou under foi apenas por uma assistência. Então é um cenário bem legal aqui para ele produzir bem contra essa defesa ruim e que cede muitas assistências por jogo e para a posição que ele joga. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!